Chega mais, Miola, tudo bem? Opa, bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro, tudo bem? Aqui sobrevivendo ao processo de derretimento na fornalha do Forno Alegre. Pois é, Essa Forno cidade. Alegre. Forno Alegre. Por falar em Forno Alegre, Miola, eu queria falar sobre a eleição nacional, a eleição para a presidência, essa notícia aí da estratégia do Bolsonaro, mas antes, a gente tem falado bastante sobre São Paulo, é claro, é um tema de interesse nacional, São Paulo de per si, e essa aliança ali inusitada entre Boulos e Marta tem chamado muito a atenção. Temos falado um pouco menos sobre o Rio de Janeiro e não falamos de Porto Alegre ainda. Qual que é o cenário eleitoral aí em Porto Alegre? Uma cidade que, já foi governada pela esquerda, viu, gente? Foram 4 anos de administração popular, de 89, primeiro governo com Livio Dutra, até 2004, com o Tarso Genro, originalmente o mandato, mas quem assumiu, porque o Tarso concorreu ao governo do Estado, foi o João Velho, encerrou esse ciclo, né, um ciclo que inspirou, em certo sentido, né, grandes políticas públicas nacionais, orçamento participativo, inversão de prioridades, que projetou, né, investimentos fortíssimos no transporte público da cidade, com uma empresa, né, bastante qualificada, reconhecida mundialmente, que era a empresa Carris, que foi recentemente privatizada. Né? E agora nós temos um outro ciclo que ele se iniciou exatamente em 2004 e perdura os dias de hoje, que é uma espécie de um revezamento de frações da classe dominante porto-alegrense, né, que não tem nenhum antagonismo, né, entre si, mas que se une fundamentalmente em torno de um objetivo fundamental, que é impedir a volta das administrações populares e das forças de esquerdas para governar a prefeitura de Porto Alegre. Nós temos o último período, especialmente, que é o do atual prefeito da cidade, Sebastião Melo. Ele é do MDB, mas que tem um campo de alianças que abarca a totalidade de partidos. Não há um partido de centro-direita ou de direita que esteja fora do seu governo, que é um governo, né, de extrema-direita. Né? E Porto Alegre tem sido um laboratório dos experimentos ultra neoliberais e reacionários, e aqui estamos vivenciando situações de uma verdadeira transformação da cidade com seus retrocessos, né, em termos de grandes privatizações, desmonte de políticas públicas, etc. Mauro e Rebeca, eu diria assim que nós temos a prefeitura atual e este bloco de poder que está conformado como nunca se viu na cidade, tamanha coesão, tamanha unidade das classes dominantes em torno de um projeto próprio de poder. E é um projeto um cenário um pouco diferente de São Paulo, né? Enquanto a direita estão se dividindo, em Porto Alegre elas estão solidamente unidas, é isso? Solidamente unidas, né? Então esse bloco de poder, né, ele se organiza. Nós estamos vendo em Porto Alegre um fenômeno impressionante de um alojamento dos capitais, tanto os capitais imobiliários como das finanças, que se alojam na forma de projetos imobiliários extremamente agressivos que estão transformando a cidade do ponto de vista paisagístico e urbano e da sua fisionomia, não é, enquanto espaço público. Isso tem sido o fator de coesão que faz com que todos esses setores dominantes eles se unam e se sintam, digamos, representados neste brutal ataque à renda e à riqueza que esse território produz, e com um processo de blindagem dos meios de comunicação praticamente impossível, né, que haja denúncias sobre os malfeitos, desvios e esquemas de corrupção que todo dia surgem, mas eles são abafados, né, pela grande mídia, e não tem circulação dessas informações. A situação na cidade, eu acho que se encaminha para ser de uma eleição, praticamente de uma eleição de um único turno, né, uma vez que tem, até esse momento, tem uma candidatura, que é a candidatura à reeleição do prefeito Sebastião Melo, por esse polo ultraconservador e de extrema-direita, ainda a avaliar se o governador
Eduardo Leite, que é um tucano, mas ele se porta, do ponto de vista político-ideológico, uma espécie de uma linha auxiliar ao bolsonarismo, por uma relação de preconceito, e ele se beneficia desse ódio antipetista, em que pese o PT ter decidido apoiá-lo francamente na eleição do ano passado, diante da alternativa que era o Onyx Lorenzoni, um personagem muito identificado pela extrema-direita, mas o governador, então, está testando e examinando a possibilidade de lançar alguém. Isso pode, eventualmente, abalar o cenário, né, dessa disputa em turno único, que teria, no campo da esquerda, uma representação também, a tendência Mas que se tem... É possível o governador apoiar o prefeito na reeleição ou não? Você acha isso? Um pouco... O governador, para não ficar também, né, fora do debate, ele está buscando, ensaiando uma alternativa de uma candidatura, mas não tem potencialidade, não é competitiva uma candidatura que ele está tentando gestionar. Mas, por outro lado, observa que são as contradições, o vice-governador, ele é do MDB, do partido do prefeito, e o prefeito não apoiou a reeleição do Eduardo Leite na eleição passada, apoiou o candidato do Bolsonaro, que era o Onyx Lorenzoni, e para a presidência não apoiou a Simone Tebet, apoiou o próprio Bolsonaro. Do ponto de vista da esquerda, que seria, digamos, o bloco, não é, que mais pode ameaçar esse ciclo de poder que já dura 20 anos e pode avançar por mais 4 anos, o campo da esquerda já lançou 2 pré-candidaturas, da Maria do Rosário pelo Partido dos Trabalhadores e da Luciana Genro pelo PSOL, mas com um entendimento de se constituir um ambiente, né, para se buscar uma unidade que nunca tivemos aqui em Porto Alegre, uma unidade, né, a primeira vez que se teve uma unidade nos últimos 20 anos em Porto Alegre entre Federação PT, PCdoB e PV e a Federação PSOL-Rede foi na eleição do ano passado para o governo do Estado e para o Senado da República. Então, em Porto Alegre será a primeira vez que se terá essa unidade, tudo indica, não é, com essas candidaturas. Tem um cenário, eu acho que é um cenário de muita dificuldade. O atual prefeito, né, tem importantes níveis de aprovação, cooptou todo um sistema de representação comunitária da cidade que opera a partir do que é ainda um remanescente do orçamento participativo completamente deformado, né, essa coesão e muito poder econômico, né, atuando na cidade, e a blindagem da mídia. Então, é uma candidatura, né, que potencialmente ela é mais favorita, né? E do ponto de vista da esquerda, acho que nós temos elementos desse último período que são elementos bastante virtuosos e que revelam, na minha percepção, né, um potencial que ele poderia ser explorado melhor, né? Primeiro, na eleição de 22, Rebeca e Mauro, a esquerda, né, venceu aqui em Porto Alegre. O Lula venceu o Bolsonaro, uma boa vantagem, o Olívio Dutra venceu o Mourão na disputa pelo Senado, e o Edgar Preto, que era o candidato ao governo do Estado, por uma pequena margem não ficou à frente do Eduardo Leite na votação no primeiro turno na cidade. E esse aqui é um detalhe, ele só não superou o Eduardo Leite, acredito eu, porque houve um movimento antecipado de boa parte de uma base de eleitorado petista em já votar no Eduardo Leite no primeiro turno para evitar o risco da eleição do Onyx Lorenzoni. Então houve uma perda, digamos assim, de eleitorado do Edgar Preto nesse primeiro turno por conta disso. Mas, de qualquer maneira, esse desempenho que mostra que a cidade recupera, depois de anos, recupera esse sentimento progressista e de esquerda nessas vitórias. E, por outro lado, para vocês terem uma ideia, na eleição de 22, 7 deputadas e deputados estaduais, 7 dentre 14 dos totais de deputados eleitos pelo PT e pelo PSOL, pelas 2 federações, têm base própria em Porto Alegre. São deputadas e deputados genuinamente alavancados a partir de Porto Alegre. E dos 8 deputadas e deputados federais eleitos pelo campo da esquerda em 2022, 4 têm base eleitoral em Porto Alegre. Então veja que são sinais importantes, 11 deputadas e deputados federais e estaduais eleitos, né, nisso. E finalmente eu faço um registro que parece algo
menor, mas ele tem uma relevância do ponto de vista subjetivo desse espaço de rebeldia que começa a surgir na cidade, o que se mantém na cidade, que foi a eleição aqui para um conselho diretor do plano diretor da cidade. Houve um investimento importantíssimo, né, de parte da prefeitura e com as empresas. A prefeitura é uma espécie de uma capatazia das construtoras, né, fizeram um investimento importantíssimo para garantir que os representantes do empresariado e do poder econômico fossem eleitos nesse conselho do plano diretor. E, pois bem, a notícia que começou a circular dessa articulação, né, muito pesada, né, na base do cabresto, do coronelismo, do ministerialismo político, de parte da prefeitura com o empresariado para eleger os representantes, gerou uma reação espontânea na cidade, que fez com que essa eleição ela fosse a de maior representatividade, um recorde de comparecimento de votação, e uma derrota acachapante da candidatura empresarial e do governo de Porto Alegre. E aí surge, é isso que eu quero dizer, que são esses sinais da conjuntura que surgem, né, que tem essa energia, esse espírito de rebeldia no ar. Mas tem um problema, Mauro e Rebeca, que é aqui onde eu finalizo, chego e finalizo. Tem um problema que esse espírito não se conecta com... Ele tem uma certa dissonância em relação às escolhas que fazem as nomenclaturas partidárias. As decisões das candidaturas que eu já citei antes, da Maria do Rosário e da Luciana Genro, elas se dão com uma enorme antecipação no tempo. Nunca se teve a decisão de candidaturas com tamanha antecedência, pelo menos aqui em Porto Alegre, num contexto que deveria ser melhor examinado, com um processo a vivo e a quente, muito intenso, de produção dentro do debate público na cidade, de discussões sobre diretrizes de programas, sobre programas, desafios centrais, e a partir daí surgir candidaturas. Eu digo isso porque a percepção que se tem entre essas escolhas feitas e esse movimento real, essa dinâmica real que acontece por baixo, como a verificada tanto na eleição dos conselhos tutelares do ano passado, quanto agora na eleição do Conselho do Plano Diretor da cidade, mostram que tem identidades desses ativismos novos que estão surgindo, dessa rebeldia, né, que ela é transgeracional, desde jovens até octogenários. Isto não se conecta, esse espírito ele não se conecta com essas candidaturas. Há, por exemplo, a ausência, né, de figuras que, do meu ponto de vista, deveriam fazer parte da equação do debate sobre as escolhas da chapa que a esquerda vai montar, né, que são duas pessoas, por exemplo, uma que é do PSOL, que é o deputado estadual Matheus Gomes, um jovem combativo negro extraordinário, né, exuberante, um grande quadro político, jovem, mas com muita respeitabilidade já no meio político gaúcho, né, e outra que é a ex-deputada Manuela Dávila, que teve um desempenho extraordinário na última eleição que concorreu à prefeitura, fez 45%, e não está sendo encartada, não sei se por opção pessoal dela, mas o fato concreto é que esses dois personagens, que em certo sentido, eles se identificam e catalisam esse sentimento que a gente percebe de uma resistência e de uma rebeldia na cidade, não estão fazendo parte da equação eleitoral. Então eu temo que isto que são os elementos subjetivos e objetivos do último período de reconquista de um espaço, né, desse sentimento progressista, de uma cidade que se rebela, que não aceita esse padrão, né, de exploração capitalista com uma devastação ambiental absurda como está sendo produzido, mas que não vem nessas escolhas que os estamentos partidários estão fazendo, né, a melhor forma de expressão que a esquerda poderá ter na eleição. Eu acredito que ainda há tempo, né, para que os partidos políticos possam examinar, né, essas escolhas e finalmente consolidar uma decisão de maneira muito objetiva, muito serena, à luz, né, dessa realidade de um debate público aberto e transparente, né, que combine o debate geral sobre os rumos da cidade, os desafios diante desse bloco de poder de ultradireita solidamente consolidado, e a melhor forma de enfrentar este bloco de poder e interromper esse ciclo, que é um ciclo desastroso e danoso, né, para a cidade de Porto Alegre e para o povo porto-alegrense. Perfeito. Rebeca, só para eu entender o contexto que você trouxe na sua fala, né? Você disse que as questões de infraestrutura da cidade são fundamentais para unir esse bloco bolsonarista. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas particularidades, né? Que é a questão da privatização da Sabesp, a questão da Enel, que impactam de alguma forma a infraestrutura, a própria questão das enchentes que a gente trouxe aqui.
Quais são essas questões, só para detalhar assim, as principais delas, para a gente entender o que conecta, né, essa ala bolsonarista aí? Tem um grande plano de controle dos fundos públicos, do orçamento público, né, que ele é feito a partir de algumas medidas gerenciais, como, por exemplo, um arroxo brutal do salário do funcionalismo, que representava 40% do orçamento municipal, um arroxo de 30%, e significa, ao ano, a produção de um superávit não inferior a R$1 bilhão, o que dá um sentido de caixa muito forte, para que o governo use, então, esse R$1 bilhão na forma de vários processos de terceirização de serviços públicos, né? Então, ele transfere essa renda para empresas privadas. Segundo, que é um processo, né, muito acelerado e agressivo de privatizações. Empresa de transporte público privatizada, agora está na alça de mira a privatização da empresa de águas da cidade, que é o DEMAI, e veja que nós estamos falando aqui de empresas que, além de cumprir um papel fundamental nas áreas onde atuam, questão de fornecimento, abastecimento de água e saneamento público e de transporte coletivo, são, além de serem fundamentais para a funcionalidade desses sistemas, elas já foram empresas exemplares, reconhecidas mundialmente, né, pela sua qualidade de prestação de serviços. Estão sendo objeto das privatizações. Né, e terceiro, que é vinculado a uma liberalidade, uma excepcionalidade, para que haja um processo agressivo, destrutivo e devastador de avanço do setor imobiliário. Então, para vocês terem uma ideia, né, o governo concedeu um parque público. Neste parque público, a empresa que assumiu a concessão, ela derrubou numa sentada 435 árvores na região central da cidade de Porto Alegre, construindo um deserto. 435 árvores. E olha, eu tive no Ministério Público para ver uma situação da privatização da Companhia Estadual de Águas pelo governador Tucano, e o Ministério Público, a janela do Procurador-Geral do Ministério Público, ela dá de frente para esse parque, e o Ministério Público, de ofício, poderia atuar, através da sua subcoordenadoria, ou coordenadoria de questões ambientais, poderia atuar contra essa empresa e não fez absolutamente nada. Né? Mas então, o que eu quero dizer, te respondendo, Rebeca, esses são os elementos de fundo econômico, dos negócios da cidade, que coesionam todos esses setores. Né? O setor imobiliário, né, ele é essencial do ponto de vista de uma estratégia de privatização, apropriação do território público, e conexo a isso vários projetos, né, de gestão e de negócios da própria cidade, como, por exemplo, a concessão de parques, áreas públicas, etc., dentro das quais se estabelecem lógicas mercantis. Então, onde eram vidas comunitárias, passam a ser centros de negócio que exploram a ocupação pública desse espaço pela população. É um projeto bastante ambicioso, do ponto de vista das políticas públicas, uma destruição impressionante na área do SUS, na área da educação. Não sei se vocês recordam, mas um dos secretários do ministro Mandetta, no início do governo Bolsonaro, foi o ex-secretário de Saúde de Porto Alegre, que levou para Brasília um plano para desconfigurar totalmente o Sistema Único de Saúde. Eles só não avançaram no plano, como eles avançaram aqui em Porto Alegre, por isso que eu digo que é este laboratório onde eles estão gestando políticas que retrocedem em relação a essas grandes conquistas, a área da saúde é uma delas. Eles tentaram implementar isso em Brasília, só não implementaram isso porque veio a pandemia. Aí perceberam a pandemia que salvou o SUS. Eu digo isso com absoluta tranquilidade, foi a pandemia que salvou o SUS, porque eles perceberam, em meio a toda a sandice, aquela loucura que foi a antigestão, né, a continuação do Pazuello, só segurou, não é, o controle da pandemia através do Sistema Único de Saúde. E se não fosse, então, a pandemia, eles teriam avançado isto que digamos, uma prototipagem dessas políticas ultraliberais na sua fase mais, né, radical de implantação, só não avançaram em Brasília por conta disso. Então, Porto Alegre tem sido isso, ela tem essa importância, né, e do ponto de vista também da esquerda, né, tanto local quanto internacional, Porto Alegre é uma referência importante. Né? Teve aqui a sede do fórum, grandes debates, e um debate cultural estratégico, né, para a esquerda mundial. O Brasil está virando um grande pasto, o grande fazendão do mundo e também o grande centro de big negócios, big negociatas, negócios e negociatas, uma atrás da outra. Miola, queria ainda aproveitar a tua presença aqui no finzinho dela para falar sobre o cenário nacional. É a nossa manchete hoje, falamos aqui. O pessoal
tem a tendência de tratar o Bolsonaro com desprezo, dizendo que ele é louco, que ele é ridículo. Eu não acho ele nem louco nem ridículo, acho ele muito perigoso. E esse fim de semana saiu a notícia de que o Bolsonaro e o bolsonarismo definiram uma estratégia que é ele lançar-se candidato à presidência e tentar estressar o ambiente institucional e construir força para transferir seus votos, ele dificilmente conseguirá, para aquele que será seu candidato a vice. E o cenário institucional à frente não é dos melhores. Nós já perdemos Benedito Gonçalves como corregedor-geral do TSE, está no lugar dele um bolsonarista de 4 costados, o Raul Araújo, e agora, em junho, o Alexandre de Moraes deixa a presidência do TSE, e ninguém menos que Cássio Nunes, Cássio com K, que assume a presidência do TSE, estará à frente da presidência do TSE, tanto na eleição de 2024, quanto na eleição de 2026. Quem vai assumir logo mais a vice-presidência do TSE é o André Mendonça, os 2 bolsonaristas do Supremo. Então, nós vamos ter um trio, né? Talvez eles não tenham maioria no TSE, a ver, mas eles terão o controle das dinâmicas no TSE com Cássio, André e Raul. Isso dá margem, dá espaço para eles agitarem um monte. Cenário preocupante aí à frente, né? 2024 já parece duríssimo, né? 2026. Muito. São Lula no salve. E esses personagens, eles vão ficar na direção do TSE até a eleição de 26. Exatamente. Para a gente ter uma ideia da gravidade que isso representa, vamos examinar as prerrogativas que tem o presidente do TSE, observando o que fez o Alexandre de Moraes e o que não faria, né, o André Mendonça ou o Cássio com K. Então, a primazia que tem o presidente dessas cortes, seja para antecipar iniciativas legais, seja para ditar ritmos, ela é essencial. E nesse caso, ela é do Bolsonaro e do bolsonarismo, é fundamental. Eu acho, viu, uma loucura. Não é o que o Bolsonaro faz. Loucura é nós desprezarmos, né, o que o Bolsonaro faz, que tem método, né, e tem estratégia. E eu acho que é bem possível mesmo, embora seja insustentável do ponto de vista jurídico, né, a situação que ele está pleiteando, mas é bem inteligível este movimento, que ele faz parte a um projeto mesmo de tumulto e de caos permanente. Porque é neste ambiente de grande confusão, de um ambiente crispado, de polarização permanente, que eles, por um lado, alimentam, mantêm o protagonismo e a primazia que eles têm de enfrentamento da esquerda no cenário nacional, e eles conseguem, por outro lado, manter viva e atiçada a sua matilha. Né? Porque, mesmo que seja ineficaz a medida do ponto de vista legal, porque, embora a decisão essa estratégia, ela se espelhe no que fez o presidente Lula em 2018, né, elas são genuinamente diferentes em relação ao mérito da realidade. Lá em 2018, né, o presidente Lula, a candidatura do presidente Lula, ela foi impugnada por uma violência do TSE. O presidente Lula não tinha uma decisão de trânsito em julgado e não era, portanto, ficha suja. Ele mesmo estando ilegalmente preso, se fosse legalmente preso o caso, ele não perderia a condição, esse seu direito civil, né, de disputar uma eleição, da mesma maneira que acontece nos Estados Unidos, né, com o Trump. Bom, a situação do Bolsonaro ela é diferente, porque o Bolsonaro ele já teve uma situação de impugnação de inelegibilidade definida na instância judiciária. Ela já é uma decisão autoaplicável em si mesmo. Então, isso que eles vão fazer é um tumulto deliberado, é um tumulto, né, previamente concebido para gerar esta situação, né, de permanentemente colocar a nossa sociedade em suspense, sempre numa situação, né, de tensão permanente, que é o terreno onde eles atuam. E um componente que é importante, Mauro, que é esse desenho institucional, né, que está sendo formado e um esquema eu diria que um esquema de governabilidade ajustada que fez o presidente Lula a partir da percepção de que as concessões ao bando de extorsionários liderados pelo Lira não deu certo
esta governabilidade escolhida, né, onde primeiro o Lula resistia a entregar verbas, aí ele entrega verbas, aí o Lira diz, não bastam verbas, precisa ministério, aí o Lula entrega ministério, aí agora que o Lula entregou verbas, quando o Lula entregou verbas, o Lira dizia, quando o Lula sinalizava para entregar ministério, o Lula dizia, não bastam ministérios, nós queremos verbas, emendas. Quando o Lula cumpre todo o script do Lira, ele se constata uma situação, esses partidos se dizem independentes. Eles votam contra o governo, embora tenham, né? Bom, percebendo isso, o que faz o presidente Lula, pelo menos a minha leitura, ele já cria uma forma, uma fuga em busca da governabilidade numa aliança de poder com a presidência do Senado, mas sobretudo com o STF. Entrega para o Gilmar Mendes e para o Alexandre de Moraes o Gonê, né, na Procuradoria da República, não é isso? E leva para o STF, o Flávio Dino, que é um personagem de perfil político e, portanto, reforça essa idiosincrasia de uma instituição politizada, e ali ele tem um líder de governo, que é o Dino, dentro do Senado, e traz para dentro do Executivo um ex-presidente do STF. Então fica bem evidenciada, né, do meu ponto de vista, esse cercamento que faz o Lula, esse cercamento sanitário que ele faz em relação ao bando distorcionário, em busca, né, dessa governabilidade. Eu continuo achando, Rebeca e Mal, que se as tentativas feitas das formas anteriores e tradicionais de governabilidade congressual já nem é mais de um governo, uma presidência de coalizão, é outra coisa que nós estamos vivendo, mas se esse modelo que no passado pode ter dado certo e que no presente não está dando certo, eu acho que nós deveríamos pensar, o governo deveria pensar, o Partido dos Trabalhadores, num componente dessa equação, que é buscar formas de governabilidade junto ao povo também. Entende? Sem uma governabilidade popular, nós não teremos nenhuma garantia, né, de que esse governo ele consiga não só se preservar, mas, sobretudo, o que é fundamental, que ele consiga executar o programa pelo qual ele foi eleito. Ele estará sendo asfixiado pelo capital, pelas finanças, por esses estamentos de poder fardados e togados, e vai ficar, na verdade, impossibilitado de governar segundo seu próprio programa de governo, e isto gera, né, um processo de deslegitimação do governo perante as grandes maiorias sociais, que não veem a sua situação invivível de vida superada, a sua situação de dificuldade, de indignidade, e, portanto, numa eleição de 26, quem garante, né, que nesse quadro ultrapolarizado, em que 90% de quem votou no Bolsonaro diz que vota no Bolsonaro, 90% de quem votou no Lula continua votando no Lula, como é que fica numa situação dessa se o governo fracassa nessas respostas? E essa é uma armadilha, porque, francamente, eu encerro, confiar que esta governabilidade baseada no STF e no Senado, ela é confiável, eu acho que é um pouco demasiado. Basta a gente se perceber que esses estamentos que estão hoje sendo tratados como se fossem verdadeiros heróis, né, alguns ministros, eles estão na gênese, né, de todo o processo que levou o país ao abismo. Não precisa nem relembrar o que fez o Gilmarzão, né, o Gilmar Mendes, antes e do que ele fez depois. Não precisamos relembrar disso tudo, o papel que tiveram as instituições naquele episódio de 2018 do tweet, na prisão ilegal e farsesca do presidente Lula. Nós não precisamos ir longe para entender que essas instituições não são confiáveis. A confiança que o governo deve pensar e buscar, ela está em outro lugar que não nessa institucionalidade, que é importante manter, né, uma relação o mais, digamos, harmonizada possível, mas não é aí que se vai dar uma estabilidade de governabilidade que o governo precisa. Nós tivemos boa parte da nossa conversa com o Miola hoje ao redor do tema de Porto Alegre, bastante importante. Porto Alegre é uma capital fundamental, mas você, no final, agora trouxe uma questão. Segunda-feira que vem nós vamos aprofundar isso. Quero aprofundar contigo, que é esta ideia de Lula, para escapar ao cerco do Centrão na Câmara, foi atrás de uma aliança com o Pacheco, que está fazendo água, a situação do Senado está cada dia pior para o governo, e está tentando montar um governo com pouca presença congressual e maior presença do STF. É algo inédito na história política brasileira. Exato. Nunca antes na história desse país houve algo parecido, que é substituir, em termos, mas substituir o Congresso pelo STF, e no caso, parte dessa aliança é STF mais PGR. Vamos ver
no que isso vai dar, mas eu queria, né, Rebeca, acho que precisamos estressar, como se diz, esse assunto com você, aprofundar esse assunto segunda que vem. Acho que realmente é um novo caminho. Não, excelente. Tá bom? Tua moldura agora, ela de enquadramento está perfeita. Legal, isso que é um grande jornalista, né, Nada. Rebeca? Aprendamos com esse mestre, né, Rebeca? Só aprendi a fazer resumo. Tu tens uma oportunidade especialíssima aí, dona Rebeca. Aproveite-a. Um abraço grande para vocês, minha gente. É a velha técnica do lead, ou seja, saber fazer título e o primeiro parágrafo, tem que resumir tudo. Miola, nossa, estou muito impactado com a sua análise. Vamos continuar semana que vem nesse caminho. Legal, bacana. Não, vamos embora. Um abraço grande. Boa semana para nós. Tchau, tchau. Boa semana em Forno Alegre. E cuidado que vem chuva, hein? Cuidado. Isso, já veio ontem. Um abração.